vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, luz do mundo. Adore ao Senhor, igreja. Estamos aqui para isso. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Oh, aleluia. Tua beleza me leva a adorar. Quero contigo viver. Bendito seja o Senhor. Para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para encerrar todos, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para paz do Senhor para todos. Nós viemos para nos prostrar diante do Senhor, para adorar. Quantos já oraram quando aqui chegaram? A minha casa será chamada casa de oração, disse Jesus. E quão bom quando nós oramos e nós nos prostramos, rendemos totalmente de corpo, alma e espírito na presença daquele que é merecedor de honras, glórias e louvor. Vamos à palavra do Senhor, leremos pela 27ª vez o nosso texto que estamos aí trabalhando sobre esse assunto, responsabilidade. Fala de Jesus com registros de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16, palavras ditas dentro do Sermão do Monte, 111 versículos, é o sermão ministrado por Jesus, e nós estamos lendo apenas 4 versículos do 111. Deus abençoe a vida e vinda de todos vocês. Já foram nominados algumas pessoas. Deus abençoe
pastor Marcos Rufino, irmã Valéria, congregação Éfeso e todos os demais. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Vós sois. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Deus abençoe, tome assento. Obrigado pela reverência à palavra do Senhor. Os irmãos já fazem 5 anos, acredito que uma boa parte já acostumaram com o perfil de nossas ministrações. Tudo que é aviso, tudo que é assunto é antes da palavra. Depois da palavra é a palavra e a gente encerra o culto. Precisamos ficar com a mensagem da palavra no restante do culto. Então, tudo que é aviso, os irmãos, pode mandar nos papelzinhos, avisa com antecedência e será passado. Da palavra para frente, nós não informamos mais, não é o nosso perfil de trabalho, nos suportem. Nosso tema é responsabilidade, e eu peço que coloque na tela Romanos 14, 12, só para uma breve introdução, reforçando esse tema. Diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. De maneira que cada um de nós. Então é o nosso assunto, responsabilidade. A vida cristã envolve responsabilidade pessoal diante de Deus, pessoal. O apóstolo escreve aos Romanos e outros textos para enfatizar que todos prestaremos contas individualmente a Deus. Prestação de contas, ela envolve nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações. O texto que acabamos de citar, ele diz claramente: cada um de nós, mostrando que ninguém está isento, não há isenção, todos nós, cada um de nós, individualmente, nós daremos conta. Então a responsabilidade, ela é pessoal. Hebreus capítulo 4, verso 13, está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Desde os mais humildes aos mais poderosos, se assim podem ser chamados, as responsabilidades espirituais não poderão ser terceirizadas. Não adianta querermos lançar para outro aquilo que é papel de cada um de nós fazermos. E o Senhor atua e atuará sempre assim. Eu posso, você pode e devemos ajudar uns aos outros. Porém, eu não posso tomar para mim, nem você para si, responsabilidade alheia. Responsabilidade, repito, ela é individualizada. O apoio a gente recebe, mas isso não vai isentar a outra pessoa de suas responsabilidades. Dito isso, vamos ao texto em apreço, que nós estamos então há 27 terças-feiras, tentando entender melhor o porquê de Jesus ter dito essas palavras tão fortes, tão impactantes.
Então Jesus, primeiramente, estrategicamente, não acidentalmente, ele diz: vós sois o sal da terra. Ele que quis começar por aí, para só depois ele dizer: vós sois a luz do mundo. Então isso não é uma coincidência, é uma Jesuscidência mesmo. Jesus que escolheu falar assim, e as suas falas não são aleatórias, não são palavras lançadas ao vento, sem explicação, sem entendimento. Tudo que Jesus falou é a própria palavra viva sendo expressa, a própria sabedoria encarnada dizendo. Então não há uma discordância ou uma falta de sequência aleatória, tudo dentro dos padrões estabelecidos pelo próprio Senhor. Então ele escolheu dizer primeiro: vós sois o sal da terra, tá? E o sal, ele precisa trabalhar com bastante discrição, discreto. Sal muito saliente, ele torna intragável. Quando o sal fica muito saliente, estraga o ambiente. Rimou, né? Sal muito saliente estraga o ambiente. Rimou. Aleluia. Então não podemos ser tão saliente assim. Se o Senhor quiser projetar luz em nós, aí é Ele que vai fazer. Mas o sal não pode querer ficar aparecendo, porque ele complica tudo. Faz um estrago. Mas aí o Senhor vem e lança luz, aí é coisa dele, não nossa. E o pastor Edi não pôde estar aqui hoje, mas nós estávamos, ele comentando comigo que ele leu algo, eu achei muito interessante. Depois eu pesquisei, estudei um pouco sobre o que ele falou. E é incrível, irmãos, nós nunca saberemos a totalidade do porquê Jesus disse o que disse, né? A gente sabe um pouco, vai melhorando, vai entendendo, mas saber tudo nunca vamos saber, porque é algo impressionantemente profundo. E os estudos relatam, isso aqui é o que o pastor Edi leu e eu fui ler depois. Estudos revelaram que sal e água conduz eletricidade. E em vários momentos na Bíblia, Jesus é comparado à água. É possível que vários irmãos, alunos de escola dominical, já se lembram agora de textos em que Jesus se compara à água. Nós temos ali João 4, do 10 ao 14, Jesus conversando com a mulher samaritana, e ali eles soltam uma frase sobre isso, ele mesmo se intitulando como a água da vida. Nós temos João no capítulo 7, versos 37 ao 38, Jesus dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Então ele dizendo que ele é água. Nós temos 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, onde Paulo diz que a rocha que acompanhava Israel, ela simbolizava Cristo, e dessa rocha brotava água, e outros textos, muitos, que mostram Jesus como água. Logo, Jesus é água, e ele disse que você, eu, nós somos sal. Quem é sal da terra aí pode dizer amém? Ele é água, e nós somos sal, ele que disse, e ele disse que ele é água. E sal sozinho, sem água, não conduz eletricidade, mas o sal na água, estudos mostram que conduz eletricidade. A união dos dois, a eletricidade acontece. Então, melhorando o raciocínio, Jesus disse em primeira mão: vós sois o sal da terra. E depois, ele quis dizer que vós sois a luz do mundo. Então, esse sal só cumpre sua missão se permanecer unido àquele que é a água da vida. Então, essa luz só brilha porque o reflexo daquele que declarou: eu sou a luz do mundo, então chega em nós. Eu falei aqui terça passada, e penso que em outras terças, que nós somos comparados na Bíblia, isso está em Cantares de Salomão, a lua. E disse aqui que lua não tem luz própria. Quem já estudou um pouquinho disso sabe
que a lua, ela não tem luz própria. A luz, você vê ela bonita, a lua bonita lá, clareando, mas é o reflexo do sol. Sol na lua, lua na terra. Sol na lua, lua na terra. Se o sol não ir na lua, então não chega essa claridade. A lua não tem luz própria. Em Cantares diz que nós somos a lua. Em Salmo diz que Deus é o sol. Então nós, como a lua, não temos luz própria. É Deus em nós e nós no mundo. Quem entendeu, diga amém. Então é o sal na água para conduzir a eletricidade. O sal sozinho também não conduz. Nada está escrito por acaso. Então vós sois o sal da terra. O sal só conduz a eletricidade se estiver em contato com a água. E a água simboliza Jesus. Já a luz não precisa do sal para que isso aconteça. Jesus é a luz do mundo e Ele não depende de nós, tá? Ele não depende de nós. Nós dependemos dEle. Você e eu somos o sal para conduzir a eletricidade. Dependemos de Jesus, que é a água. Jesus, além de ser a água da vida, Ele também é luz do mundo e Ele não precisa do sal. Repito, o sal é que precisa dele. Ele não precisa de nós, mas nos chamou. Ele nos chamou, Ele nos nomeou, Ele nos comissionou, Ele nos deu uma missão. E Ele disse que nós deveríamos ir e nessa missão darmos fruto. E esse fruto era para permanecer. Então Ele não precisa, Ele não depende de nós. Mas nós fomos presenteados por sermos escolhidos por Ele. Tá bom? Você acredita que você recebeu uma dádiva de Deus? O Senhor te escolheu, te chamou. Se eu resolver não fazer o que Ele quer, você acha que a obra dele vai ficar sem ser feita? Não, irmãos. Ele levanta outro. Então a gente não pode ficar assim, nesse sentido de um nariz empinado, achando que a gente é muita coisa. A gente é bastante coisa em nome dele, né? Mas tirou ele, acabou. Então nós dependemos dessa luz para que nós sejamos também luz do mundo. Então eu disse que não termina nunca as aplicações, mas vamos para frente. Então, pela sequência, sem coincidência e por Jesuscidência, o sal, caso se torne insípido, veja que quando Jesus fala do sal, antes de falar da luz, no texto que estamos lendo, fala do sal, e antes dele falar da luz, ele mostra um detalhe, que se esse detalhe acontecer com sal, pronto, o sal já não serve mais. E o detalhe é que se o sal for insípido, insípido é insosso, sem sabor. Se o sal se tornar, e esse é um ditado, né? Desenchabido. Acredita que eu achava que era desenchavido, mas o nome é desenchabido. Desenchabido. Fala assim comigo: desenchabido. O sal pode ficar assim, irmão. Insulso, dessaboroso, sem sabor, aguado ou sem graça. E aí essa palavra, de todas elas, o sem graça me chamou muita atenção. Imagina o sal sem graça. Sal sem graça. Sal sem graça. Jesus falou para Paulo e fala para nós: a minha graça te basta. Agora imagina sem graça. O sal que perdeu a graça, não tem mais graça. O sal insípido, o sal sem sabor, o sal insulso, aguado, sem graça. Ai de nós se não for a graça do Senhor sobre nós. Então, sem graça, ele também é o sem brilho, é um estado de embaraço, se perdeu na trajetória. Porque se esse sal, ele não é nada disso que eu disse, que é o insípido,
o sem graça, mas ele é um sal verdadeiro que funciona. Então esse sal que funciona em contato com a água, ele conduz a eletricidade. O sal que funciona em contato com a água conduz eletricidade. Aí eu me lembro do texto que você também se lembra, onde há uma profecia de Jesus para o povo daqueles dias, que ele diz assim: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O sal em contato com a água recebendo poder. Os seguidores de Jesus que foram para o cenáculo em Jerusalém esperar a promessa da descida do Espírito Santo, chegaram lá como sal. Sal. Pode ver na igreja primitiva os princípios, o caráter, a vida ilibada que se destacou, a diferença que fizeram no meio do povo após terem o encontro deles com Cristo. Então eles foram para o cenáculo, chegaram lá sendo sal, porém em contato com a água que é Jesus, passaram 10 dias de oração, mergulhando nos mistérios de Deus, aprofundando nas coisas de Jesus, firmados na palavra que o próprio Cristo tinha liberado para eles, dizendo: olha, vocês vão ficar lá, esperar a promessa. Mas esse sal que chegou no cenáculo, passaram ali 10 dias em contato com Jesus. De repente eles receberam a eletricidade. O original da palavra poder diz dínamo, que a eletricidade está junto. E quando chegou o Espírito Santo, o poder de Deus, sal em contato com Jesus, veio o dínamo, veio o poder, veio a luz de Deus na vida deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali naqueles dias eles se tornaram luz e não apenas sal, por causa do contato que tiveram com Jesus. Então agora eles passaram a ser luz. Por que passaram a ser luz? Daquele dia em diante, eles receberam visibilidade. Visibilidade. Aconteceu pelo poder manifesto. Atos no capítulo 2 e o verso 6, está escrito assim: olha a visibilidade, olha a luz, olha o destaque. Está escrito assim: ajuntou-se uma grande multidão. E o versículo 12 diz: e todos maravilhavam e estavam suspensos. Ou seja, a luz chegou, a visibilidade apareceu na vida da igreja primitiva, quando chegou o poder do Espírito Santo no cenáculo. E eles estavam lá tranquilos, sendo sal, discretamente, orando, obedecendo a palavra. Mas quando chegou a luz, o poder de Deus, não teve jeito mais de esconder aquele povo. Não teve jeito mais. Mas não foram eles que procuraram essa visibilidade. Foi Deus que projetou neles essa visibilidade. O poder foi tão grande que diz o texto que as pessoas que estavam em Jerusalém acampados para a festa, ouviram o barulho do mover do Senhor e foram lá para onde eles estavam. Mas não foram eles que fizeram isso, irmãos. Foi o poder de Deus na vida deles. Você está conseguindo entender o que eu consegui entender nesse texto? Eles estavam apenas sendo sal, preservando. Eles estavam apenas sendo sal, fazendo aquilo que era para fazer, obedecendo a palavra de Deus, procurando ser íntegros, servir a Deus com fidelidade, fazendo a diferença. Mas Deus enviou o poder do céu e não teve mais como esconder este povo. Saíram dali cheios do poder de Deus
E aí o evangelho se espalhou mundo afora, chegou em Rolim de Moura. Glória a Deus. A igreja primitiva iniciou sendo sal, e Deus lançou luz neles, e assim é até hoje. Até hoje. Então eu não preciso me preocupar em destaque, e nem você. Agora eu preciso me preocupar em ser sal. Porque eu sendo sal, a outra parte o Senhor cumpre com o poder dele em nós. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Repito o que eu disse aqui na terça passada. Tem gente querendo ser luz antes de ser sal. Daria certo se Jesus tivesse dito primeiro, mas ele não disse, então não dá certo. Se ele não falou, não adianta querer inverter a posição. Nós vivemos uma geração em busca de visibilidade. Então tem muitas pessoas da nossa geração querendo ser luz antes de ser sal. Tudo isso aqui é metáforas para se entender. A procura por aparecer antes de viver uma vida com valores firmes, essência, exemplo. Então essa inversão tendenciosa e perigosa que tem acontecido em nossos dias, como diz o ditado, né? E não é para menosprezar ninguém, mas às vezes a pessoa nem saiu das fraldas ainda, mas já quer, como dizer que tem, né, um patamar de poder falar para algumas pessoas maduras, né, dar algumas diretrizes. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Esse negócio de visibilidade, se vai acontecer quando Deus quiser que aconteça. Se Ele quiser que aconteça. Agora o sal, eu e você temos a obrigação, uma responsabilidade de ser sal verdadeiro e não insípido, porque senão fica a aparência sem raiz. Tentar ensinar ou guiar alguém sem viver o que prega. E quantos de nós nos empolgamos sem saber como é a vida de A ou B? E quando a pessoa prega o que não vive, gera uma incoerência. Então o sal, ele representa a identidade interna do crente, do servo, da serva de Deus, do cristão. E a luz representa a reputação externa, a parte de fora. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa inversão de tentar ser luz antes de ser sal é o mesmo que buscar um sucesso público antes do crescimento privado. Veja que a visibilidade daqueles irmãos da igreja primitiva, elas só vieram depois de 10 dias ininterruptos de oração. 10 dias, irmão, de oração. Você que está aqui nunca passou isso, nem eu. 10 dias. Você já ficou alguma vez? Só orando. Às vezes 2, às vezes 1, quem sabe tirou um dia com Deus, e já é uma grande vitória. Eles estavam há 10 dias sem ir em casa. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é o 50º dia, dia de número 50. No 40º, o Senhor sobe e diz para eles irem para Jerusalém, para o cenáculo. Não vamos ler para ganhar tempo. Quando Jesus sobe, Atos 1 e 3, ele tinha aparecido para os discípulos e os seus seguidores 40 dias, e no 40º dia ele sobe, e ele diz: vão para o cenáculo em Jerusalém, aguardar a promessa do Pai. Não falou que dia que ia chegar. E aí está no Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. 50, 10 dias ficaram envolvidos em oração. Talvez de joelhos dobrados, sentado, deitado, em pé, andando, de joelhos de novo, sentado, deitado. 10 dias orando, fazendo o que Jesus pediu para fazer, sendo sal.
Porque o sal, vamos para uma linguagem bem atualíssima, o sal seria o nosso offline. Quem sabe o que é offline diz amém. Quem sabe o que é online diz amém. Vocês estão mais no online do que no offline, né? Online é quando você conecta, né, irmão? Está na rede ali, pega um Wi-Fi, chega na casa do outro assim, a paz do Senhor. Qual a senha do Wi-Fi? Misericórdia, meu Deus. Quando não tem um planozinho, né? Antes da paz do Senhor já pede a senha, né? Teve uma casa do irmão que falou assim: eu coloquei a senha, a paz do Senhor. A senha, entendeu? A paz do Senhor. É a primeira coisa que muita gente pede. Online é estar conectado. O offline é você não estar conectado a isso. Então o sal seria o offline. Está desligado lá de fora dessa vida visível, mas é você estar nos bastidores, fazendo aquilo que precisa ser feito sem necessariamente ser filmado. É entrar no quarto, é fechar a porta, é orar em secreto. Isso é o offline. Não precisa de ninguém saber, não precisa de ninguém estar atento a isso, mas você está no seu secreto, no seu momento com Deus. Só Deus está vendo, só pela forma de expressão, mas só é o que mais importa, é Ele estar vendo. Só é uma força de expressão, mas se Ele está vendo, para que alguém vê? Não precisa, quem precisa ver está vendo. O offline, aquilo que não está conectado, é o nosso caráter, porque o caráter, ele não vai se demonstrar visível para todos. O que mais conta é o nosso particular, porque eu posso passar uma mensagem, ou eu posso passar uma imagem que ela não seja tão verdadeira assim. Agora lá em casa, entre quatro paredes, só você, esse é o caráter verdadeiro. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É o estudo da palavra, é o nosso devocional, é você estar conectado com Deus, mas desconectado com o mundo. Estar desconectado com o mundo é o offline, mas estar conectado com Deus. E na verdade a gente só consegue se conectar bem com Deus quando a gente se desconecta daqui da terra. E a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso é ser o sal, é estar no seu secreto, trabalhando discretamente, sendo preparado, estando em contato com o Senhor. É a forma também de como lidamos com as pessoas. É o olho no olho, é o pessoal. Hoje nós estamos tendo distância, às vezes estamos perto, entre aspas, de quem está longe, estamos longe de quem está perto. Quem está perto não está recebendo a nossa atenção, porque a gente está querendo falar só com quem está longe. Mas é capaz que você visitar quem está longe, você vai querer falar com que o outro que ficou longe. Nunca fala com quem está perto. Que coisa. Você está aqui e fala com quem está longe, aí vai lá visitar quem está longe, vai falar com quem ficou aqui. Viu que o negócio não está fácil? Está meio estranho. É possível você sentar numa mesa de bate-papo, mas todo mundo está com o celular, cada um falando com alguém fora dali. Então nós precisamos ajustar essas situações. Esses irmãos ficaram 10 dias reunidos orando, sendo testados, porque conviver com pessoas diferentes não é fácil. Você já passou 10 dias, o tempo todinho com alguém que não é da sua família? Acho que não. Os defeitos vão aparecer com pouco tempo. 2 dias, 3 dias, já começa todo mundo a ver o defeito um do outro, porque todo mundo tem, né? É tanto assim que se você visitar alguém e ficar muito tempo na casa dele, o clima aquela alegria do começo já vai ficando ruim, né?
Já vai ficando enjoativo, não fica? Eu sou bem complicado com isso. Eu vou lá no sogro, lá no Pará, com 3 dias eu quero ir embora. Não que eles são chatos, acho que é eu que sou. Eu que não sou muito tempo. Tá bom, já matou a saudade, já deu para conversar um pouco, agora vamos seguir vida, né? Mas é bom ter comunhão. Mas esses irmãos ficaram 10 dias, irmãos, juntos, no mesmo ambiente. E eu não consigo ler a Bíblia sem pensar nisso. E você deveria ler também e pensar. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 6, está escrito, Paulo dizendo que era cerca de 500 irmãos, era parte da igreja primitiva. Quantos irmãos? 500, era bastante gente. Mas a luz só foi lançada, e esses 500 eu penso que eles eram sal. Agora, tinha sal de todo jeito, né? Sal verdadeiro e sal que daqui a pouco descobriu-se que não era sal verdadeiro, era insípido, porque a luz só foi projetada na vida de quase 120. Onde é que estavam os outros? Quase 500. E no dia de Pentecoste, no teste da oração de 10 dias, no contato com Deus, no offline, no secreto da oração, sem visibilidade, mas buscando ao Senhor, contato com a água, gerou eletricidade. E a luz foi lançada sobre quase 120, Atos 1:15, de 500 quase 120. Tem um mistério aí nisso, né? De 500 irmãos, quase 120 saíram dali não sendo apenas sal, mas eles saíram sal e luz do mundo, porque saíram fazendo a obra do Senhor. Os 120 foram os missionários em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Os quase 120. Os outros não falam o que eles fizeram. Não tem relatos. O que aconteceu com esses irmãos? Mas eles não foram preparados para a obra. Nem foram para o cenáculo, não diz se foram não ficaram. Se foram, não permaneceram, voltaram. Como não diz se foram, se não foram, se ficaram, se não ficaram, só sei que eles não estavam. Pode ser que foram, ficou um pouco desistiu, foi desistindo aos poucos, pode ser. Eu sei que quando o Espírito Santo chegou, a promessa, no 10º dia de busca, como um vento veemente, impetuoso, e todos que estavam dentro do templo foram cheios do Espírito Santo, e o Senhor projetou o poder neles, o dínamo, a eletricidade espiritual, a unção de Deus chegou na vida deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí não era mais só sal, aí era luz, visibilidade. Não teve mais como esconder esse povo. Não deu mais para esconder. Não teve como. As pessoas da cidade falaram: o que está acontecendo lá no Senado? Vamos lá ver. Vamos lá para ver. Por que antes eles não foram para ver? Não estavam 10 dias orando? 10 dias orando, ninguém foi lá ver. O sal quietinho ali buscando o Senhor, mas em contato com a água. Mas de repente o Senhor, repito, lança luz sobre eles. Então a luz seria um online, a imagem projetada para todo mundo exterior ver, e por onde eles passavam, algo sobrenatural acontecia. Aleluia! Mas não foram eles que projetaram isso. Eles não se programaram: olha, vamos para o cenáculo, e daqui a pouco toda a cidade vai saber que a gente está aqui. Eles não projetou isso, não tinha isso no coração deles. Eles foram apenas orar, foram apenas buscar a Deus. Eles foram debaixo de uma palavra, obedecendo a palavra liberada por Jesus. A palavra liberada por Jesus foi o que eles foram fazer. Quem aqui está disponível a obedecer a palavra liberada por Jesus? Esse é o sal.
Porque sal respeita princípios, sal preserva a palavra, sal preserva aquilo que o Senhor falou. Quando o sal é insípido, não preserva mais a fala de Jesus. Por que que os outros irmãos também não foram? O Senhor Jesus não falou assim: olha, 500 irmãos e eu vou pedir para 120 ir, os outros ficam por aí. Não, ele diz para que eles fossem para o cenáculo. E os que guardaram a palavra, reteram, é o sal, obedientes à palavra, perseverantes, preservando a palavra liberada por Jesus. Diga assim comigo: eu preciso, como sal da terra, preservar as palavras liberadas por Jesus. Eles fizeram isso, seguraram a palavra que Jesus falou. Ele falou para ir para o cenáculo: aconteça o que acontecer, nós vamos para lá. Aconteça o que acontecer, faça sol, faça chuva, dê terremoto, passe mal, não sei o que vai acontecer, mas ele falou para a gente ir para o cenáculo, e nós vamos para lá, e acabou a conversa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós vamos ficar lá, vamos esperar. Mais de 300 não fizeram isso. Eu não sei se você faz parte dos quase 120 irmãos, ou dos quase 380, é isso o cálculo? Eu não sei de quem você faz parte. Você fica do lado da maioria ou da minoria? Porque tem gente que ele vai onde o movimento está maior, né? Fala: deixa eu dar uma olhadinha aqui, não, a turma para cá está maior. Teve muita gente aqui que tem até a carteirinha, né, de membro, mas passou umas noitadas aí, né, na turma que estava maior, né? Sim ou não? Nem entenderam, né? Vamos desenhar, né? Tem muita gente que não quer ficar com o número menor. Onde vê que a turma está maior, não importa o que esteja fazendo, né? Não importa o que esteja fazendo, onde a galera for maior, é para lá que eu vou. Dá uma coceira, né? Dá um desespero, dá uma agonia. Deixa eu ir para onde tem mais gente. Essa turma aqui de 380 não quiser ir para o templo. Será que estava tendo outra festa lá? A história não diz, nem, mas vai que tinha, né? Vai que tinha outra festa por lá. Mas os quase 120 falou: nós vamos preservar a palavra que Jesus liberou. Ah, mas você vai perder a maioria. Não tem problema, quem está com Jesus, esse sim está com a maioria. Meu Deus, aleluia. Dias trabalhosos, né, irmãos? Então tem tantas pessoas preocupadas com o online, a visibilidade em luz, que a parte offline, essa parte do secreto, quase não é atendido mais. Os valores reais fora das telas, que são famílias, o assentar à mesa com família, estão ficando cada vez mais escassos. O devocional, o tirar o tempo específico para a leitura, para a oração, isso está sendo roubado de nós. A leitura, quantos livros você leu esse ano? Responde para você mesmo. Não falei da Bíblia ainda. Imagine você há 20 anos, 30 anos atrás. Qual era o seu nível de leitura? Você que tem mais idade um pouquinho. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos livros da Bíblia você leu esse ano? Isso é o offline, é fora das telas. Não tem como você ficar lendo um livro e online, né? Bagunça tudo. E eu tento incentivar a leitura, né? Às vezes eu estou numa página do livro e mando a foto. Então vai que alguém resolve ler, né?
Vai que alguém resolve. De vez em quando alguém diz que resolveu, mas é pouco. A nossa parte do secreto, ela está ficando muito aquém, porque nós estamos muito na postagem, na visibilidade, muito preocupado em ser luz, mas na verdade não estamos sendo nem sal ainda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ser luz sem ser sal primeiro, ou tentar ser luz sem ser sal, ao meu ver, é o que Jesus diz em Mateus 6:23, a parte B. Coloca para nós Mateus 6:23, nós vamos já na parte B. Eu devo voltar nesse versículo, se o Senhor permitir depois. Essa parte A eu não quero tratar agora, não dá tempo, mas é muito forte. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Parte B é essa: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. É difícil até de entender isso que Jesus falou, irmãos. Não é fácil não. Sim, ler já entender, dá um trabalhinho. Luz que são trevas, parece que entrou numa contradição, né? Luz que são trevas, como assim? E eu orei sobre isso. Como assim, Jesus? Luz que são trevas. Ou é luz ou é trevas. Não complica, Jesus. Aí vai orar, vai ler, vai escrever, vai ler outras versões para ver o que acontece. Mas seria visibilidade sem presença, aparência, que na verdade aparenta uma coisa, mas não é. Uma aparência que não retrata a realidade dos fatos. Tem uma frase que diz assim: alguém faz algo para inglês ver. Já viu isso? Porque no online, na postagem, na foto, a pessoa aparece com a Bíblia na mão, mas no offline ela não lê a Bíblia, nem examina, mas está lá com a foto. Tem visibilidade, mas não tem a vida. Tem a amostragem, mas não tem a prática. Então é luz que são trevas, porque é um faz de conta, e não é, só está fazendo de conta que é. No online aparece foto em família, mas no offline a família é desprezada. Mas é bonito postar uma foto com a família, é ou não é? Vocês não acham bonito, não? Eu acho. Não é errado postar. Mas e a vida fora da foto? Da postagem, que é a visibilidade? Será que ela é assim mesmo? Ou acabou a foto, acabou, ninguém conversa mais, acabou, vão todo mundo novamente, acabou a conversa, ou vão brigar. Então essa postagem, se ela não é a verdade, é luz que estão trevas. É isso que Jesus está dizendo. No online posta frases lindas, mas no offline são palavras totalmente opostas às que são postadas. Coloca lá uma frase maravilhosa, mas a vida não condiz com a frase que está na visibilidade de todo mundo. Então é uma luz que na verdade são trevas. No online é puro amor, mas no offline é puro terror. O diagnóstico é o seguinte: o que a pessoa pensa que é luz, ela está pensando que é, ela está se auto-enganando, porque às vezes na postagem, na imagem, até elogios chegam, mas elogios que não podem nem ser recebidos, porque isso não é verdade. Não é uma verdade que está acontecendo. Então tem alguém sendo elogiado por por algo que não está vivendo. Então Jesus está dizendo que essa luz é trevas. É uma farsa de luz, mas não é. É uma verdadeira escuridão, porque serve apenas para mascarar, camuflar, enganar, ludibriar.
Está muito forte o que Jesus falou, não é? Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É um auto-engano absoluto. A luz falsa é alguém que acredita na própria mentira. Ele está mentindo na visibilidade, mas já mentiu tanto que já está acreditando na mentira que ele está postando. E a vida não condiz com aquilo. É um engano, um auto-engano. E a pessoa começa a se sentir bem, acha que está bem, devido aos elogios que recebem por postagens que não refletem a realidade. E sobre essa frase pesada de Jesus e difícil de entender, e eu confesso que eu orei para entender ela: se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Depois eu encontrei uma fala de Charles Spurgeon sobre isso, e eu anotei aqui. Ele faz um alerta sobre essa frase de Jesus. Ele diz assim: se nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a descrença. Se a nossa fé for presunção, nosso zelo for egoísmo, nossa oração for formalidades, nossa esperança for uma ilusão e nossa experiência for um entusiasmo, a escuridão é tão grande que até mesmo nosso Senhor vai erguer as mãos e dizer assim: quão grandes trevas é esse cristão, porque tudo que ele faz não é aquilo que é verdadeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, senão o Senhor vai olhar para mim e para você e dizer: quão grandes são tais trevas. Como que pode um negócio desse nível? Já pensou o próprio Deus? Como pode um negócio desse tipo? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Que mais? Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Vamos sair pé. Resta isso. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Nós vamos orar agora para todos nós revermos os nossos conceitos e valores. Cuidemos com as visibilidades, principalmente se elas não refletem a verdade. O Senhor quer um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Pastor, não posso postar mais então essas coisas? Não é isso que eu estou dizendo. Não leve para o extremo da coisa. Sejamos verdadeiros, sinceros. Mas também não vai postar desabafo, porque se é sincero vai esculhambar com todo mundo. Não tem coisa que é só com Jesus mesmo. Mas o negócio aqui é querer ser uma coisa que ainda não é. Nós precisamos lutar, esforçar, perseverar em ser sal. E deixa a outra parte que se o Senhor quiser, Ele vai fazer acontecer.
Conseguiram entender isso? Então vamos orar pelos nossos conceitos e valores, para ajustarmos a nossa vida dentro dos padrões que glorificam o nosso Senhor. Aleluia. Puxar o freio de mão e ter uma vida assim um pouco mais no secreto, de oração, de busca à palavra. Nós já estamos em agosto, e se você não leu nem um livro e nem a Bíblia, misericórdia, irmão, mas ainda dá tempo, o ano. Reservar um tempo exclusivo, sai do online, vai para o offline, abre a Bíblia, escolha um bom livro que vai edificar, com a teologia sadia, ou com testemunho, uma biografia. Pode ser um livro não evangélico, mas que você cresça em alguma área. Mas o online não está deixando. Pastor, eu leio no online. Não sei se é tão bom assim, porque aí você fica distraído demais. Eu não gosto de ler no celular, porque não para de chegar alguma coisa e a curiosidade. Então é melhor ler no papel logo, no meu caso, né? Não sei se eu estou antigo, mas eu gosto de fazer meus rabiscos do lado, anotar. E no celular é complicado. Eu não consigo fazer anotação do jeito que eu gosto. E é facinho de você perder a linha e sair para outro rumo. Já vou ver de novo. Vamos rever nossos conceitos e valores. Vamos orar por nós então agora, para a gente ter mais uma vida de um secreto com Deus, um offline mais puro. Desconectar um pouco da terra e estar conectado um pouco mais no céu. Quanto tempo às vezes nós não conseguimos. É igual orar com o celular do lado e ficar olhando, irmão, você não conecta, não dá certo de conectar no céu. Não dá tempo, não consegue, não ora mais, não chora mais na presença de Deus, não sente mais, porque tem muita coisa tirando a gente, desligando a gente, do que a gente não podia jamais desligar. Eu não vou nem perguntar, que eu sei que vocês sabem que é assim, vocês concordam com isso. Deixa no silencioso ou desliga, fica um pouco longe para ler. E tem gente que, se você está bem viciado nisso, se você demorar uns minutos para responder, ele vai ficar revoltado com você. Fulano nem gosta de mim mais, eu mandei uma mensagem, já tem 20 minutos e não responde. Você já pensou? Que perseguição, mandei a mensagem tem meia hora, que descaso. Então você tem que ficar o dia inteiro assim? Chegou. Que tempo desafiador, irmãos. Se prepare que eu vou demorar mais ainda para responder mensagem, que eu quero ler mais, hein? Vou demorar mais, porque eu preciso ler mais, eu preciso orar mais. Então vou responder menos. Quem concorda que o pastor vai demorar mais para responder, diz amém. Pronto, não fica chateado, bicudo não. Você também pode demorar, porque você está envolvido com as coisas de Deus. Precisamos voltar a envolver mais com as coisas que pertencem ao céu, irmãos, e não à terra. Já teve vez eu estar no meu quartinho, alguém liga, alguém manda mensagem e não respondo e não vem. Daqui a pouco a esposa tem que ir lá, olha, tem alguém que está desesperado para falar. Mas hoje é terça, pelo menos hoje. Mas atende aí, porque o negócio está complicado. Meu Deus do céu. Aí era só põe um bilhetinho debaixo da porta, ore por fulano, porque se está aí no secreto é a hora que Deus mais vai fazer a obra, né? Não precisa nem responder, porque Deus está vendo a situação que você passa e o poder dele resolve este problema. Levante a mão para o céu. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos sal da terra. Talvez estamos muito tendenciosos a querer projeções, a querer ser luz, visibilidade, destaque, e o Senhor está chamando-nos para ser sal. Vai lá para o cenáculo e fica em oração. Aleluia. Ah, mas a maioria não foi, não tem problema.
fique com a minoria, porque a minoria está com um propósito sincero de receber o poder de Deus na vida. Deus eterno, Deus poderoso, nos ajuda, meu Senhor, a preservarmos a Tua palavra liberada, a preservarmos, Senhor, aquilo que precisa ser preservado, e para isso acontecer, só sendo sal da terra. Aleluia, 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 Jesus. Senhor, te louvamos pela vida do pastor Carlos, Pai, e a nossa irmã missionária Thaís, pela decisão de estarem conosco. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida deles e toda a família. Senhor, o Senhor cumpra os propósitos para a glória do Senhor. A todos os visitantes, a todos que estão acompanhando dos seus lares, quem sabe do trabalho, de viagem, guarda, proteja, Senhor, e que esta palavra, meu Pai amado, possa continuar ecoando, e ainda hoje começarmos a leitura da Tua palavra, de um bom livro, começarmos um período de oração, desconectado da terra e ligado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Receba o nosso culto, receba a nossa oração. Espírito Santo, continue falando conosco. Aleluia. E estamos em contato com a água da vida para gerar o dínamo, o poder, o poder, o poder, o poder. Aleluia. Poder para evangelização, poder para expulsar os demônios, poder para propagar o evangelho, poder para orar pelos enfermos, poder para orar e as muralhas caírem por terra. Assim aconteceu na igreja primitiva. Após 10 dias de oração, o poder do alto chegou. Aleluia. A luz raiou. E a visibilidade foi possível pelo poder colocado pelo Espírito Santo na vida dos irmãos. Mas para isso eles viveram como sal. Foram para o templo discretamente buscar a presença do Senhor. 10 dias e ninguém percebeu que eles estavam ali. Mas no 10º dia, com poder, aleluia, com a presença sobrenatural, não algo manipulável, não algo programado por eles, mas algo enviado por Deus. Um rebuliço aconteceu, impactou toda Jerusalém, e esse impacto continuou por toda a terra, e até hoje, Senhor, a luz está raiando na vida do sal verdadeiro. A luz está brilhando na vida do sal verdadeiro. O sal insípido perdeu o contato com Jesus, então não tem luz. Mas o sal verdadeiro está em contato com a água e gera eletricidade, gera poder, gera dínamo. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos juntos dizemos: amém. Se tem alguém para voltar a Cristo, entregar a sua vida ao Senhor, se aproxime, estaremos orando para que o poder de Deus se manifeste na sua vida também, no nome de Jesus.